nessa sexta-feira, saiu mais uma pesquisa da Datafolha. Essa pesquisa mostrou que a avaliação positiva do governo Lula é a menor de todos os mandatos dele. E aí, eu não quis comentar no mesmo dia, né, na própria sexta-feira, porque eu prefiro sempre digerir as informações, né, assim como eu fiz da história da USAID, eu prefiro ler e ouvir e assistir outros jornalistas comentando, primeiro porque assim, não vou tirar o pai da forca, né, não tem toda essa pressa, necessidade, desespero de escrever, né, sobre tudo que acontece imediatamente. E eu prefiro ver, às vezes, pessoas muito mais experientes, analisar números, né, quando eu trabalhei na Folha, eu analisei muitas pesquisas, né, Datafolha também, pelo menos na área regional, e pesquisa é uma coisa complicada, né, e o que eu vi dentro de todo o universo é, primeiro, o de sempre, né, o óbvio. Para o lado da esquerda, as pessoas falando, não, ele ainda vai se eleger, ele vai se reeleger, que isso é um negócio passageiro. E do lado da direita, a mesma coisa, Lula está acabado. Então, eu fiz aqui, vou fazer uma pergunta retórica aqui para vocês, de acordo com esses dados que a gente vai dar uma olhada aqui, uma analisada, eu quero que vocês escrevam aqui a opinião de vocês. Eu peço sempre, né, em todos, eu acho que o pessoal desse canal aqui, os inscritos diferentes até de outros canais, mas não custa sempre lembrar, né, que existe um marco civil da internet e dependendo do comentário que vocês fazem, muitos partem às vezes para ofensa. Quando eu pego, eu deleto o comentário porque vocês podem sofrer processos judiciais. Não só nesse caso, a Dana Hickman, no caso Marcos Melling, às vezes as pessoas sobem um pouco de tom, então tomem cuidado, né? Mesmo você detesta o Lula, não faz mal, né? Critica, mas toma cuidado até para não gastar dinheiro com advogado, essas bobagens, né? Tem muita gente com dinheiro e com ódio, né? Então, vamos lá. É o fim do Lula? Você acha que acabou? É o fim dele? Por causa da... que ele nunca teve um número tão baixo. Vamos dar uma olhada nos números aqui? Eu vou dar uma olhada aqui, chupinhar os textos desse site de política que eu gosto muito, que é o Poder 360, né? Só 24% disseram que o trabalho do Lula, do governo dele, é bom ou ótimo. 32% avaliaram como regular, né? E olha só, né? E 40%, né, disseram, olha aqui, ó, ruim ou péssimo, 41%. Em dezembro, uma vez por mês tem pesquisa da Datafolha. 34% em dezembro, subiu para 41%. Ótimo ou bom, era 35% em dezembro, caiu para 24%, 11 pontos percentuais. Cuidado quando as pessoas falam assim, caiu 11%. Não, gente, está caindo 11 pontos percentuais, tá? É mais do que 11%.
Regular era 29%, subiu para 32%, tá bom? Não sabe, era 1% em dezembro, subiu para 2%. A menor taxa que ele teve na vida dele, nos 3 mandatos, foi em dezembro de 2005, com 28%, quando o governo dele estava enfunhanhado com a história do mensalão. Aliás, história maravilhosa, um dos furos principais da história do jornalismo, que, por sinal, é da senhora Renata Lopretti. Furo em on. Em on significa, né? Uma coisa é você dar um furo em off, ninguém sabe quem passou a notícia. Ela não, foi lá, não matou a cobra, mas mostrou o cabeção do Roberto Jefferson. Enfim, acabou o governo, gente. Vocês acham que acabou o governo Lula por causa disso? Porque vejam, o ruim péssimo, ele começa lá, janeiro de 2023, 35%. Junho, junho, 32%. Aí, janeiro de 24, o ano passado, 34%. Maio, 37%. Aí cai de novo, em outubro, 35%. Dezembro, 35%, agora sobe para 40%. Deu uma disparada, né? E o de ótimo começa em 43%, em janeiro de 2023, e agora cai para 24%. Gente, 19 pontos percentuais a menos. Olha, para quem está falando aí, eu vejo as pessoas, realmente é uma situação dificílima, fizeram várias besteiras aí, né? Haddad, eu vou falar para vocês, para quem reclamava do Paulo Guedes, eu poucas vezes vi um ministro da Fazenda tão fraco, sabe? Não sabe do que está falando, simplesmente. Vale a pena depois fazer um outro vídeo a respeito, né? Porque saiu uma outra pesquisa, que depois a gente vai falar aí, da dona Janja, a avaliação negativa dela diante do público também despencou. Aliás, a avaliação negativa disparou, né? Uma pessoa que a imagem dela diante da população está cada vez pior, porque, de fato, mas vale fazer um outro vídeo, né? Um exibicionismo, né? Um deslumbramento, realmente está trazendo uma imagem negativa. Depois a gente vai falar sobre isso daí, que eu estou apurando com algumas coisas, vocês podem ver que ela deu uma baixada de bola, né? Então, para quem está comemorando, o pessoal da direita aí que comemora que é o fim de Lula, queria lembrar uma coisa, gente. O Lula está no penúltimo ano de governo dele, não é verdade? Se você pegar o penúltimo ano de governo do Bolsonaro, também, 2021, ele atingiu uma avaliação positiva também de 22% só, que era o pior, saiu da pandemia, todo mundo com raiva dele, etc., 22%. E olha, ele por muito pouco não se reelegeu, entende? Então, achar que o Lula está morto, porque primeira coisa, ele está com a máquina, então a gente não sabe o que vai acontecer. E tem a questão que a gente não pode esquecer, que esse governo fraco do Lula, e é um governo fraco, é um governo que está perdido, é um governo que está fazendo as coisas erradas, porque, convenhamos, né? O PT ele não tem um projeto político. O PT, desde sempre, ele teve um projeto de poder. Quando ele perdeu o poder, que ele está perdendo o poder, e não
tem um projeto político, o que ele fez? Ele está governando hoje em parceria, nem precisa botar aspa, está governando em parceria com o STF, com o senhor Alexandre Moraes. Isso é visível. Tem uma... Só que essa parceria também está cada vez mais enfraquecendo, até junto à imprensa chapa branca. Isso que é incrível, né? Está ficando cada vez mais incômoda essa situação com relação ao pessoal do 8 de janeiro, a algumas atitudes e decisões que estão sendo tomadas no STF, e o governo, na parte do executivo, está se dando mal com relação à inflação, não quer mudar medidas fiscais, não quer segurar gastos públicos, enfim. Como é que vai fazer? Agora arrumou mais uma para a cabeça, porque está falando que vai peitar o Trump, por exemplo, com a história dos BRICS, só que está perdendo os BRICS, já vai perder a China, amigo. A China já está indo embora, e provavelmente o Trump vai atrair a Índia também. Você acha que a Índia e a China preferem ser aliados do Brasil ou dos Estados Unidos? Então, pouco a pouco, você vai vendo que a política de relações internacionais do Brasil vai se dar mal, a política econômica interna está se dando mal, a política social também não está indo bem. Vai acontecer o quê? Mesmo assim, eu não falaria que é o fim do Lula. Eu teria um pouco de cuidado, principalmente porque o PT está com a máquina. E, gente, se tem uma coisa que o PT gosta é da máquina pública, e não é fácil tirar eles de lá. Agora, é o pior momento da história do PT enquanto ele esteve no poder. E aí eu vou usar uma frase que eles adoram, né? Falar, que é o lugar de fala, porque eu acompanho a história do PT desde que eu sou um molecote, né? O seu trem moleque. Porque eu sou do ABC, porque meu pai é metalúrgico, foi metalúrgico, né? Porque eu vi o PT nascer, porque eu ia na Vila Euclides, né? Meu pai era muito politizado, ele sempre me alertou sobre o PT, porque lá, quando era moleque, a gente ia falar, não, é Lula, essas coisas, né? E eu tinha um pai que falava, olha, não é assim não. E depois a gente vai acordando mesmo e vai vendo, né? Quando o PT ganha Diadema, depois vai... Eu já contei essa história aqui, né? Depois ele... quando ganha Diadema, faz uma belíssima administração fantástica, né? Quase incorruptível, mas Diadema era uma prefeiturinha, né? Era uma prefeiturinha pequena, mas quando ganha Santo André, foi ali que o PT se mostrou, né? Porque era um partido, vamos combater a corrupção, mas quem que o PT combatia? Quem que era o outro lado, né? Só tinha dois partidos antes, MDB e Arena. Depois, quando o PT é oposição, ele é oposição a quem? A Maluf, gente, a Sarney. Então é fácil ser oposição desse tipo de coisa. Quando ele assume o poder mesmo, a primeira vez que ele pega uma grande cidade é Santo André. Ali sim, a baita cidade grande ali do ABC, um baita orçamento. Ali, quando entrou o PT, eu estava na faculdade, Fundação Santo André, hoje chama Fundação ABC, no curso de Ciências Sociais, e aí eu vi a patota de Ciências Sociais pular que nem morcego, hematófago, né? Que chupam sangue dentro de cargo ali. E aí eu vi aquele pessoal que era contra a corrupção começar a enriquecer. Aí começou, daí foi só para daí em diante. Tá bom? É isso, depois a gente faz aí a outra